doutora Angélica Demito é graduada em Engenharia Agrícola pela UniOeste, em 2003. Mestre em Engenharia Agrícola também pela UniOeste, em 2006. Realizou doutorado na UFPEL, em 2019, foi a conclusão. Deu início aos trabalhos na área de pós-colheita em 2002, quando estagiava na maior cooperativa da América Latina, a Coamo. Está como responsável técnico da empresa Coolseed desde 2005, onde atua também prestando assessoria técnica ao departamento comercial nos 14 países que a empresa atua. É autora, juntamente com o professor Valmor Ziegler, do livro Benefícios do Resfriamento Artificial aplicado em grãos e sementes durante o armazenamento. Livro esse que foi publicado o ano passado, 2019. Então, doutora Angélica, uma boa palestra, muito obrigado por ser nossa parceira aí nesse ciclo, né? Ter aceitado o nosso convite. Vamos lá, Natan. Eu confesso, Natan, que não está muito fácil palestrar assim em monólogo, porque eu estou acostumada sempre minhas palestras, eu tenho muito diálogo, muita pergunta, é mais um bate-papo, né? Então hoje é mais um teste aí de monólogo, vamos ver como eu me saio. Que só eu falar é bem raro, nas palestras eu sempre faço o público participar, né? Mas vamos tentar, né? Vivendo e aprendendo. Nós vamos falar sobre a utilização do resfriamento artificial, né? No armazenamento de grãos e também de sementes. Então, o resfriamento é uma novidade antiga, né? Por que a gente fala que é uma novidade antiga? Quando a gente fala de resfriamento, Willis Carrier, em 1902, ele desenvolveu o sistema de compressão mecânica para uma gráfica. Por que eu gosto de contar essa história? Porque logo quando a gente fala de resfriamento, a primeira ideia que vem na cabeça das pessoas, eu vou resfriar a massa de grãos, mas ela vai umedecer também. E, na verdade, não é o que acontece, né? O Carrier desenvolveu o ar-condicionado para uma gráfica que tinha problema de umidade relativa no ar. Então, na impressão, todos sabem, né, que se o papel estiver úmido, nós vamos ter problema na qualidade da impressão. Então, quando a gente resfria, utiliza o sistema de compressão mecânica para resfriar um ambiente, a tendência é que exista a desumidificação deste ar. Então, quando a gente resfria, claro que nos equipamentos de resfriamento para grãos houve uma adequação, né, desse sistema, onde o ar que a gente insufla ali no equipamento, ele fica na faixa de 60% a 70% de umidade. Então, mas essa historinha a gente gosta de contar porque o resfriamento, ele não umedece, sim o sistema de resfriamento, ele desumidifica o ar. A Coolseed, quando iniciou os trabalhos, haviam poucos trabalhos científicos, né, principalmente nacionais na área de resfriamento. Então, ela já nasceu com pesquisas e com união, né, convênios com centros de pesquisa. Nós podemos citar aqui alguns, né, dentre eles a UFPEL, e que foram a base, o embasamento de todo o trabalho do resfriamento no Brasil. Então, aqui nós temos um exemplo, a estação experimental em Viçosa, onde nós temos, na primeira foto ali em cima, são 6 silos de alvenaria, com 10 toneladas cada um, onde a gente fazia testes de resfriamento de produto. E, em seguida, aplicação no campo. Já na foto de baixo, nós temos um teste com o TA, que é um sistema de secagem, e é onde, em seguida, a gente implantou isso daí no campo. Esse primeiro sistema foi em arroz. Aí aqui o secador de café, o primeiro secador de café que a Coolseed desenvolveu, que foi em Viçosa também, na época um secador de fluxo concorrente,
que hoje nos gerou esse sistema de secagem. Mudou um pouquinho, né? Vocês podem ver na foto. Hoje é um sistema que a gente tem para secagem de café e de cacau. E o FPEL, aqui uma foto do meu trabalho, né, de doutorado, onde nós estávamos fazendo um trabalho de resfriamento de feijão. Armazenar grãos. Muito foi falado nesses dias, né? Conservação de grãos, de alimentos a granel, é uma atividade extremamente complexa, que envolve diversos conhecimento de diversas áreas. Então, quando a gente pega um armazém desse, de 240 mil toneladas, é óbvio que precisamos do conhecimento de diversas áreas. Então, porque envolve aspectos mecânicos, fenômenos físicos, químicos, biológicos e agronômicos. Quando a gente fala de armazenamento, a gente fala... Espera aí, deu um... podemos falar de 3 fatores abióticos que influenciam na qualidade do grão armazenado. Então, assim, quais são os 3 fatores abióticos que influenciam, né? Os fatores sem vida? São a temperatura, a umidade e um terceiro, que é o tempo. Então, quando a gente fala de umidade, a engenharia dedicou esforços para permitir a secagem de produtos agrícolas em grande escala. Ou seja, não é novidade para ninguém falar em tirar a umidade do produto, que um produto, para ser bem armazenado, ele tem que estar ali, ontem até o professor Maurício comentou, na faixa de 12%, 13% de umidade. Então, é sabido que não podemos ter umidade, e também é sabido que para ter uma unidade armazenadora, um equipamento que a gente precisa é o quê? Um secador. Então, existe as normativas, né, que cada produto tem o teu teor de umidade para ser comercializado. Agora, imagina vocês, se quando a gente falasse de temperatura, nós tivéssemos a mesma lei. Então, nós falaríamos assim, tal grão tem que ser comercializado com 13% de umidade e 15 graus de temperatura. Seria bem tranquilo, né? Claro que, mas aí todo silo teria que ter condições de resfriamento artificial. Mas assim como a normativa foi implantada para a umidade, eu acredito que a normativa também poderia ser implantada para a temperatura, porque a gente sabe da relação temperatura e umidade. Mas talvez isso daí fique para outra geração, mas correlacionar a umidade e temperatura para a comercialização. Então, já quando a gente fala de temperatura, né, apesar de todos os avanços tecnológicos, na maioria dos armazéns, a temperatura da massa de grãos ainda depende do ar ambiente. O terceiro fator é o tempo. Então, o que é esse tempo? Nós sabemos que a umidade a gente pode retirar, a temperatura a gente pode baixar. E o tempo? Como que fica a questão do tempo? O tempo depende do mercado. Ou seja, na maioria das vezes, aquele silo que está armazenando trigo, que está armazenando soja, quando aquele trigo, aquele milho entra para ser armazenado, a gente não sabe quantos dias certinho ele ficará dentro do silo. Porque, na maioria das vezes, quem diz isso é a área comercial e não operacional. Salvo quando nós temos um armazém dentro de um moinho, dentro de uma fábrica de ração. Então, mais ou menos, eles têm o tempo que esse produto fica ali armazenado. Mas uma armazenadora de grãos apenas, normalmente, eles dependem do mercado. Então, quem determina esse tempo é a parte financeira. E o que a gente diz com isso? A gente sabe que influencia na qualidade do produto a umidade, a temperatura e o tempo. E quanto maior esse período armazenado, maior esse tempo, mais qualidade o produto vai perder.
Por que que a umidade e a temperatura influenciam na qualidade da armazenagem? Sabemos que fungos, insetos, numa massa de grãos, leva à alteração física e nutricional do grão armazenado. Isso foi debatido desde segunda-feira, seria até eu comentar novamente, né? Professor Lázaro e ontem, professor Moacir já comentaram bastante. Aqui, quando a gente fala custos e perdas em produtos agrícolas armazenados. Então, nós temos o produto armazenado, as perdas durante o armazenamento. E eu gosto bastante de trazer essa foto, que é uma foto que relata, eu diria, do portão da unidade armazenadora para fora, antes de chegar para a gente. Então, se você imaginar que dentro dessas carretas, essa foto eu já vou comentar, ela é na Colômbia, né? Isso não acontece no Brasil, essa fila toda de caminhões esperando para descarregar. Mas arroz úmido, embaixo de lona, durante sei lá quantas horas esperando, num sol, num calor enorme, né? Então, esse arroz ele já teve uma contaminação fúngica. E o que a gente vai fazer da porteira para dentro para solucionar esse tema? Não temos o que fazer. O que nós conseguimos fazer é tentar evitar com que isso se multiplique consideravelmente da porteira para dentro. Então, esse é só um exemplo de que muita coisa já chega com problema dentro da unidade. Então, aqui, falando em fungos, né, nós temos essa planilha do Lázari, professor Lázari, é onde diz sobre correlaciona teor de umidade com temperatura e o desenvolvimento de fungos. Então, quando o teor de umidade do grão é menor que 12, a temperatura é menor que 15, o desenvolvimento é inexistente. De 12 a 13 de umidade, 16 a 18 de temperatura, muito lento. 14 a 15 de umidade, com 20 a 25 de temperatura, moderado. E maior que 12 de umidade, temperaturas de 25 a 35, o desenvolvimento é rápido. Aqui também nós temos um trabalho, né, feito pelo professor Dick Meyer em 2002, que ele correlacionou 3 tratamentos. O primeiro com resfriamento artificial, o segundo com aeração e o terceiro sem aeração. Então, no primeiro, o início do armazenamento, a temperatura estava com 11,5 e o final do armazenamento deu 17,1. O crescimento populacional de insetos foi de 32%. Já na aeração, iniciou com 15%, 15 graus de temperatura, na expedição estava com 27,4 e o crescimento populacional foi de 464%. Já no sem tratamento, sem aeração, iniciou o armazenamento com 13,8 e a expedição foi de 24,9. O crescimento populacional foi de 554%. Quando a gente fala de presença de inseto dentro da massa de grãos, a gente fala, além deles consumirem aquele produto que está lá, perfurarem, então, além dos insetos furar os grãos, ele tem a capacidade de provocar outros efeitos nocivos para o desenvolvimento de fungos dentro de um silo. Então, ontem foi colocado em uma das palestras que aquele aumento do CO2 na massa de grãos, além das reações metabólicas do grão, também são do quê? São de infestações de inseto e proliferações de fungo. Então, aqui a gente pode ver que a presença de inseto, ele realmente acaba aumentando a temperatura da massa de grãos. E eles são transportadores de micro-organismos. Como assim? Quando a gente olha esta figura do meio, essa placa de agar, aonde temos esses pontinhos, o que são esses pontinhos? Esses pontinhos são insetos que percorreram de um lado para o outro da placa, esparramando esporos de fungos pela placa. Então, ou seja, além de todos os danos que a gente já imagina do inseto perfurando grão, consumindo matéria ali,
eles também são ótimos espalhadores de fungos na massa. Aqui, para a gente ver melhor, a gente pode ver. Então, aqui um outro trabalho que correlaciona a perda de matéria seca, considerando 1.000 toneladas de milho, com 15% de umidade, num tempo de armazenamento de 30 dias. Condições ambientais, temperatura ambiente média de 25 graus, onde a perda foi de 0,12%, ou seja, em 1.000 toneladas foi perdido 1,2 toneladas. Temperatura ambiente alta, produto armazenado em 35 graus, a perda foi de 0,54%, ou seja, em 1.000 toneladas perdeu 5,4%. E o terceiro tratamento, armazenado a 10 graus, a perda foi de 0,02%, ou seja, em 1.000 toneladas foi perdido 0,2 toneladas. Como reduzir ou evitar essas perdas na armazenagem? A gente sabe que tem que ter investimento em equipamentos, em processos e em pessoas. Ou seja, não adianta investir um monte lá em equipamento e tal, e a pessoa que vai operar, coitada, mal sabe ler, né? Então, a gente vê muito isso em unidades armazenadoras, onde eles deixam lá aquela operação, por exemplo, de secagem, nas mãos de um operador totalmente desqualificado para aquilo. E a gente sabe, conhece os danos que a gente pode ter com uma secagem mal realizada. Então, o investimento deve ser um conjunto de investimentos, né? Técnicas de controle. Então, nós temos controles químicos, né? Que são aqueles com inseticidas, fungicidas, e controles físicos, com temperatura ou com atmosfera modificada, que também já foi tratado aqui, né? Então, a aeração convencional. Quando a gente fala da aeração convencional, ou seja, a aeração com ar ambiente, trata-se de uma medida preventiva que utiliza ar natural. Ocorrem perdas em quantidades e qualidades, em especial em países de clima tropical e subtropical, afetando negativamente a saúde da população e ocasionando sérios prejuízos econômicos. Por que tudo isso? Porque nem sempre temos temperaturas propícias para baixar a temperatura da massa de grãos. Ela depende das condições ambientais, ou seja, existem muitos lugares onde não temos condições de baixar a temperatura da massa de grãos com as condições ambientais. Na palestra anterior, a gente viu o trabalho do Volney, onde ele comparou o resfriamento com o ar ambiente. E ainda como ele colocou, né, deu sorte que as temperaturas ambientes naquele momento, naquele local, estavam boas. Mas nós temos trabalhos que, quando você pega, por exemplo, Mato Grosso, que a aeração fica ligada constantemente na busca de baixar essa temperatura, mas é algo que é impossível, o consumo de energia elétrica com a aeração acaba sendo muito maior do que com resfriamento. Então, quando a gente fala do resfriamento artificial, muitas pessoas pensam assim: o que eu devo fazer na unidade armazenadora para adequar para o uso dessa tecnologia? Então, vamos partir do princípio que você tenha um silo que já está pronto. Ele tem um sistema de aeração muito bom, ele tem um sistema de exaustão muito bom, ele já está com a termometria, um silo, né, da maneira que diz as normas, as normativas. Como que eu vou implantar o resfriamento nessa unidade? É muito simples. A única coisa que a gente vai precisar imagine que o equipamento possa estar próximo ao silo,
Nós poderemos trabalhar com duto flexível numa curta distância, né? Diria aí que é 8 metros o equipamento estando do silo. É uma distância boa para se trabalhar com flexível. A partir daí, a gente trabalha com dutos rígidos. Então, assim, eu diria, qual a adequação que eu tenho que fazer na minha unidade para eu implantar o resfriamento hoje? Seria ter uma rede de dutos, seja ela flexível ou dutos rígidos, partindo do princípio que o silo está adequado para uma aeração convencional, ele está adequado para um resfriamento artificial. Então, não tem alteração. Ah, porque meu silo já está pronto, a minha planta já está pronta, eu vou ter que alterar muita coisa. Não, o resfriamento pode sim ser implantado numa planta pronta, sem causar nenhum transtorno. Então, esse é o caso dos dutos rígidos, né? Como eu estava falando. Então, o equipamento fica ali praticamente estático e você vai abrindo registros para direcionar o ar frio para cada silo que você quer trabalhar. Então, claro, é muito prático, muito cômodo e muito mais eficiente do que trabalhar com flexíveis. Então, como que acontece o resfriamento estático? Nós temos duas formas de resfriamento, né? O estático e o dinâmico. O dinâmico eu vou falar mais para frente, que é mais utilizado para sementes, que o produto está em movimento. O resfriamento estático é quando o produto encontra-se ali parado dentro do silo e você starta o insuflamento de ar frio. Então, o resfriamento ele acontece por frentes, né, de resfriamento. Então, são zonas que vai sendo refrigeradas. Então, é claro, aqui na imagem a gente consegue ver que vai subindo, né, vai acontecendo as trocas, até que toda a massa esteja com temperatura frias, ou seja, abaixo de 15, 16 graus. Então, resfriamento estático, a transferência de calor, quem se movimenta é o ar, né? O fluxo de ar passa pela massa de grãos, que encontra-se parado, acontecendo a troca de temperatura, troca de calor, né? Aqui é uma imagem, como eu disse, quando a gente tem condições de chegar com o equipamento próximo ao silo, é muito simples, você apenas utiliza uma mangueira flexível ali e está pronto. Quando as distâncias são muito longas, você não tem como ficar movimentando o equipamento dentro da unidade, trabalha com dutos rígidos, que também não é nada fora do normal, difícil de se fazer, né? Uma vez o silo resfriado, é interessante que nós tenhamos essa vedação na boca do ventilador, né? Ali onde foi a entrada do ar frio também. Por quê? Porque o ar frio ele é mais pesado e a tendência é que se eu deixar a boca do ventilador aberta, o ar frio ele vai fugir. Então, assim como já é de prática fazer quando expurgam silo, quando fumigam silo, eles já vedam essa boca. Então, com o resfriamento é o mesmo sistema. Terminou de resfriar o silo, eu vou fazer essa vedação da boca e ali o produto, a massa de grãos vai manter-se fria, dependendo do tamanho do silo, de 6 meses, 8 meses, até mesmo 1 ano, dependendo da massa. Nós vamos falar mais para frente do que depende esse período de manutenção do frio. O que é influenciado? Esse período de manutenção do frio é influenciado pelo volume que você está trabalhando. Quanto maior o volume, mais tempo esse produto vai permanecer frio. Então, aqui, essa foto até é um trabalho realizado pelo Zé Ronaldo, na Caramuru, né? Isso foi lá em Jataí, no Goiás. Eu adoro mostrar essa foto, não sei se o Zé está presente aí, mas é algo assim... esse nivelamento aí numa célula de 30 mil toneladas, para quem é da área, para quem trabalha com armazenamento de grãos, sabe o quanto é difícil fazer, mas o quanto é importante, porque quando a gente fala de resfriamento de graneleiro, aeração de graneleiro, a gente fala da uniformidade dessa aeração. E a gente pode ver nessa termometria o sucesso que nós tivemos no resfriamento de 30 mil toneladas. E isso se deve, um grande fator, algo que influenciou demais, a esse nivelamento do produto.
porque a gente sabe que produto não nivelado, a distribuição do ar também não é uniforme, né? Então, uma hora, quem quiser perguntar para o Zé como foi o trabalho para nivelar isso aí, ou depois ele conta para nós, mas o sucesso, o resultado está ali. Aqui é o resultado de um trabalho de um resfriamento com trigo, um trabalho que foi feito aqui em Palotina, próximo a Cascavel, embora seja próximo, é uma região com condições ambiente bem pior. E aqui nós fomos resfriar um silo de 5.000 toneladas na cooperativa Cotriguaçu, aonde o produto no início estava com temperaturas na faixa de 26 a 30 graus, e depois, no final, toda a massa de grãos encontra ali abaixo de 18 graus. Aqui, esse gráfico nos mostra o quê? O período de conservação do produto resfriado. Ou seja, dia 10 de dezembro foi desligado o equipamento de frio, onde a temperatura estava ali na faixa de 20 graus, né? 18, 19 graus. E depois, em maio, quando o produto foi expedido, toda a massa de grãos encontrava estável a temperatura. O que é esse vermelho, Angélica? Esse vermelho é a temperatura ambiente no momento da manutenção desse frio. Ou seja, dia 10 de dezembro, o equipamento estava desligado. Então, 5.000 toneladas tinha sido resfriado, vedou a boca, e o produto não está recebendo nenhum fluxo de ar frio. E se a gente olhar ali a linha vermelha, a gente consegue ver que durante praticamente todo esse período, a temperatura ambiente foi acima de 26 graus. Então, assim, seria impossível ter essas condições na massa de grãos utilizando apenas da ferramenta aeração convencional. Nós tivemos picos ali de 32 graus, ou seja, seria impossível termos isso. E outra coisa que eu chamo a atenção é do período que esse produto ficou frio, sem novas frentes de resfriamento. Aqui a gente tem de dezembro a maio, e ele permaneceria frio mais tempo, com certeza, porque depois, no ano seguinte, que não estava sendo conduzido o trabalho, o produto ficou armazenado um ano com essa temperatura abaixo de 20. Nesse caso, desse trabalho, eles precisaram utilizar o trigo, 5.000 toneladas ninguém deixa ali para quem quer pesquisar, né? Então, assim, precisou usar. A gente queria que ficasse mais tempo, mas infelizmente o moinho levou o trigo. E no ano seguinte, quando eles ficaram um ano, nós não estávamos acompanhando. Mas é assim quando a gente trabalha em campo, né? Quando faz pesquisa em campo, é assim. Lembra que eu falei do mercado, né? Lembra que lá no início eu citei bastante a questão do tempo correlacionado com o mercado, porque assim, algumas vezes a gente já tem sofrido com isso. Não, vamos fazer o trabalho, o produto vai ficar armazenado um ano, mas o comercial chega e fala, chega, 4 meses, 5 meses e acabou. Então, a gente também sofre esse problema quando está conduzindo o trabalho no campo. Então, aqui o resultado da dissertação do Marcos, né, nesse trabalho em trigo. Ele fez o mestrado dele na UniOeste em 2005. Então, ele resfriou, além daquele silo de 5.000 toneladas que eu mostrei, também 2 silos de 2.500 toneladas. O período de conservação, de 11 de dezembro de 2003 a 19 de maio de 2004. O consumo de energia elétrica, eu estava acompanhando o trabalho do professor Volney, desculpa, e eu vi ali 5 kWh por tonelada. Então, o consumo que o Marcos teve aqui também foi nessa casa. Esse custo de armazenagem, 53 centavos por tonelada, é um custo lá da época de 2004, então, utilizando a energia elétrica daquela época, mas é muito fácil a gente recalcular isso com um consumo de 5,12 kWh por tonelada com o custo da energia de hoje em dia, né? O que o Marcos concluiu? A conclusão do Marcos foi a eficiência da terra de atomácia, que não houve alteração da umidade do produto e manutenção das qualidades da farinha proveniente do trigo resfriado. Ontem foi perguntado sobre a terra de atomácia, alteração no moinho e tal. Nós também temos um outro trabalho que não trouxe aqui,
mas na cooperativa agrária, que eles fizeram a análise do pH do trigo, se teve alteração com o tratamento da terra de atomácia. Então, foi concluído que, quando o trigo é armazenado no sistema de envelopamento, não tratar toda a massa de grãos, apenas envelopamento, com 700 gramas por tonelada, não há alteração do pH com o uso da terra de atomácia. Então, isso é algo assim que muita gente tem dúvida, que muita gente acredita que a alteração que o pH vai alterar com o uso da terra de atomácia. E nesse trabalho da agrária foi comprovado que não há, desde que se trabalhar do envelopamento e com esse tratamento de 700 gramas por tonelada. Então, como eu comentei com vocês, nós temos o resfriamento estático, utilizado para grãos armazenados, no geral, milho, trigo, soja, cevada, arroz, para feijão, né, para qualquer grão. E nós temos o resfriamento dinâmico. Por que o resfriamento dinâmico foi desenvolvido? Ele foi desenvolvido porque quando a gente chegava numa sementeira e resfriava no silo estático, e depois todo o produto passava pelo beneficiamento e ia para o empacotamento para ficar armazenado lá durante 6 meses, esse resfriamento que a gente fazia lá no estático, lá no silo que antecedia o beneficiamento, ele acabava ganhando temperatura de novo durante o beneficiamento. Então foi pensado, qual o ponto que a gente pode resfriar produto que ele não vai voltar a ganhar temperatura? Tá, as caixas de ensaque. Então já sabíamos que o ponto ideal era no momento do ensaque, mas quando nós colocávamos produto para ser resfriado numa caixa de ensaque, uma caixa de ensaque, quando o produto está sendo ensacado, ela forma o cone invertido e a distribuição do ar acaba sendo desuniforme. Então, quando a gente fala de resfriamento dinâmico, a gente também fala do conjunto silo-resfriador, que é o que vocês estão vendo aí na imagem. O silo-resfriador, ele tem todo um projeto, né, uma engenharia que permite que a descida do produto no momento do ensaque seja uniforme. Ou seja, se você pegar uma trena, bater ali nos 4 lados da caixa, você vai ver que todos os lados estão descendo do mesmo jeito, estão descendo no mesmo nível. Então, isso permite o quê? Que o ar que está entrando ali na parte inferior do silo, ele está sendo distribuído uniforme, devido à descida do produto também está sendo uniforme. Então, resfriamento dinâmico, não só para sementes, mas, por exemplo, no empacotamento de pipoca, de feijão, de arroz, em qualquer momento do empacotamento, a gente pode voltar a resfriar aquele produto que estava frio lá antes do beneficiamento. Ou seja, eu tenho arroz armazenado, frio, ele passou pelo beneficiamento e eu quero que ele vá para a sacaria frio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resfriar novamente no momento do empacotamento. Aqui é uma imagem, né, na prática. Então, aqui nós temos 12 silos resfriadores no total, né? Aonde nós estamos entrando com o soja, com a semente de soja, numa temperatura média de 34 graus, e esse soja está sendo sacado 15,6. Por que dinâmico? Dinâmico porque o soja vem no fluxo que ele está vindo da UBS, né, da unidade de beneficiamento. Vamos imaginar, se está produzindo lá na unidade de beneficiamento 10 toneladas a hora, o empacotamento vai continuar sendo 10 toneladas a hora. Então, o silo resfriador ele é calculado para não estrangular nada lá atrás. O que está sendo produzido é o que vai ser resfriado por hora. Então, ele é um processo contínuo. Assim como as densimétricas, tudo lá atrás é contínuo, o resfriamento ele também é contínuo. Então, o produto não fica parado dentro dessa caixa. O produto vai se movimentando, vai tendo fluxo lá de trás. 2 toneladas a hora de beneficiamento no OBS, empacotamento 2 toneladas a hora. Então, o fluxo é contínuo, por isso que a gente chama de resfriamento dinâmico, e o produto também está em movimento.
Depois que a gente resfriou esse produto para 15 graus, nesse caso dessa foto, o que a gente faz? Dependendo da região que nós estivermos, eu preciso climatizar esse barracão. Por quê? Quando eu pego a semente e levo para um lugar no Mato Grosso do Sul, ou seja, uma região com temperaturas mais extremas, eu preciso climatizar esse barracão. Ah, Angélica, é câmara fria? Não, não é câmara fria. É um armazém que ele vai estar ali trabalhando na faixa de 20 e 22 graus, ou seja, o consumo de energia é muito menor do que uma câmara fria, porque o que ele tem de função? Ele não tem função de resfriar semente nenhuma, a semente já está fria. A única função desse climatizador que está ali dentro é manter a temperatura média de 20 a 22 graus internamente no barracão. Se o barracão estiver cheio de semente fria, essa mesma semente já ajuda a climatizar o interior desse barracão. E o que eu preciso é que esse climatizador me ajude a manter durante todo o armazenamento temperaturas de 20 a 22 graus. Aqui um outro processo onde é utilizado o resfriamento, né? Aqui é um forno de amendoim, onde eles utilizam o resfriamento depois dos fornos para dar o choque térmico, para fazer o blanchamento, né? Tirar aquela pelezinha vermelha do amendoim, que antes uma empresa ela não podia operar 24 horas, devido à temperatura ambiente ser muito elevada, isso em São Paulo. Eles não conseguiam dar esse choque térmico com a temperatura ambiente. Então, a primeira fábrica, indústria de amendoim que nós implantamos o resfriamento, foi essa em São Paulo, e eles começaram a trabalhar 24 horas, virou rotina, e hoje nós temos diversos clientes no amendoim, na indústria de amendoim, para fazer esse blanchamento que a gente chama, o descascamento daquela pelezinha vermelha. Tá, estabilidade térmica. Comentei antes que a estabilidade térmica, a manutenção desse frio, ele depende diretamente do volume. Eu mostrei aquele slide também de que o silo que foi resfriado de 5.000 toneladas, de dezembro a maio, ele não precisou mais nenhuma frente de resfriamento. Como isso? Como que isso acontece? E aquele silo foi resfriado, eu não comentei ali, em aproximadamente 15 dias. Foram 270 e poucas horas, arredondando ali para 15 dias. 5.000 toneladas, que saiu da faixa de 26 a 30 graus, veio para casa de 18 graus em 15 dias. Ou seja, eu resfriei em 15 dias e ele se manteve frio durante todo aquele período de 5 meses. Como isso? Como que eu resfrio tão rápido e ele demora demais para voltar a aquecer, sendo que é o mesmo produto, é o mesmo silo? Como que isso acontece? Então vamos falar de estabilidade térmica. Condutividade térmica. A transferência de calor em uma massa de sementes é um fenômeno físico complexo que ocorre principalmente por condução e convecção. O processo de resfriamento artificial estático ou dinâmico ocorre por meio do movimento do ar intergranular. Ou seja, quando a gente está resfriando um silo, ou um silo resfriador, nós temos uma grande vazão de ar a 10 graus, que está sendo injetado continuamente para dentro daquele silo. Então, quando eu falo ali do trabalho da Cotriguaçu, nós estamos falando de um equipamento que insufla 50.000 metros cúbicos hora para dentro do silo durante 15 dias. Então, houve toda essa movimentação de ar dentro do silo. Então, o ar frio foi entrando a 10 graus, foi acontecendo a troca até que todo o silo estava abaixo de 18 graus. Então, o processo de resfriamento, ele acontece por convecção, por movimentação do ar. Eu também comentei que quando a gente termina o resfriamento, a gente veda a boca de entrada de ar para encerrar, né, cortar qualquer fluxo de ar dentro do silo. Então, eu terminei de resfriar, eu acabei com a movimentação de ar. Para ele voltar a aquecer, ninguém vai pegar ar do ambiente e jogar lá dentro para voltar a aquecer. Não tem mais movimentação de ar. Então, quando a gente está resfriando, o que acontece é isso: o equipamento insufla ar frio, o ar se movimenta na massa de grãos, acontece a troca e aconteceu o resfriamento. Quando a gente fala de recuperação da massa de grãos, eu já ouvi aqui em mais de uma palestra de que o grão é isolante térmico. Então, assim, estamos de acordo que o grão é um péssimo condutor de energia, né?
Então, ele transmite calor lentamente. Então, a recuperação da temperatura da massa de sementes ou grão ocorre lentamente por condução, ou seja, através do contato entre eles. Então, a gente tem que imaginar a temperatura externa, aqui no caso, a temperatura externa aquecendo a chapa do silo trocando calor com o primeiro grão de soja que está ali, o primeiro grão de soja transferindo esse calor para o segundo para o terceiro, e como essa condução acontece, sendo que eles são maus condutores? Então, ela é muito lenta. Então, quando a gente pega a condutividade térmica, esse índice de transmitância do arroz, do milho, do sorgo, do soja, são índices muito baixos. Então, assim, o tempo de um silo de arroz e um silo de milho do mesmo tamanho, voltar a aquecer é o mesmo? Praticamente. Porque a gente vê que o que muda ali são pequenas casas e varia pouco de um grão para o outro. Então, pegando esse coeficiente de transmitância, jogando nessa equação, o que esse estudioso concluiu foi que uma parede de alvenaria, 20 centímetros de cereal, equivale a uma parede de alvenaria de 1,7 m. Então, imagina, para você, o que seria uma parede de alvenaria de 1,7 m? Quão isolante seria? Então, 20 centímetros de cereal é tão isolante térmico quanto 1,7 m de parede de alvenaria. Então, graças a isso, a gente consegue resfriar um silo de 5.000 toneladas em 15 dias e o mesmo ficar até 7, 8 meses sem nenhuma frente de resfriamento. Claro que isso tudo depende do silo, depende da exaustão desse silo, tudo. Eu lembro que eu falei lá no início, né? Para implantar um sistema de resfriamento, se você tiver um silo com uma boa construção, tu não vai ter problema nenhum. Essa manutenção, ela também, do frio, ela também depende das condições que tu tem no silo. Então, os grãos apresentam baixa condutividade térmica, grandes massas mantêm estabilidade térmica por vários meses, tanto a granel como em bolsas, ou seja, quanto maior o tempo para se manter frio, maior a massa que eu tenho. Então, aqui, no caso de sementes, quanto mais juntos essa sacaria estiver, melhor, porque eu não vou ter passagem de ar, e a única forma de aquecer vai ser por condução. Aqui um gráfico onde nós resfriamos semente também. Em 26 de abril, a gente montou o bloco de sementes, e esse bloco de sementes foi desmontado em 9 de outubro. Isso aqui na região de Cornélio Procópio, uma região no norte do Paraná bem quente, né? A gente pode ver aqui o gráfico, essas linhas pretas é a temperatura interna do barracão. E essas diferentes cores são as cores dos sensores em diferentes profundidades do bloco. 50 centímetros, 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, no interior do bloco. E a gente pode ver que de abril a outubro, apenas a de 50 centímetros ultrapassou os 18 graus lá depois de setembro. E a temperatura interna do armazém, se você passar uma linha ali tentando buscar uma média, ela vai ficar na casa dos 22 graus. Esse armazém não era climatizado, mas ele nos leva à informação de que uma câmara climatizada para produto resfriado, ela pode trabalhar na faixa de 20, 22 graus, que ela não vai interferir na temperatura do bloco de semente resfriados. Então, os resfriadores de grãos, eles são equipamentos que foram desenvolvidos para países tropicais, né? São equipamentos com mobilidade, ou seja, se tiver como levar de um silo para o outro, apenas acoplando em trator, e com alto índice de automação. Aqui é o painel de um equipamento, né? Então, ali nesse IHM, ele te informa se tiver com problema em algum circuito, ele manda mensagem, onde normalmente o operador, via fone, ele já resolve com assistência técnica, na maioria dos casos. Ali fica registrado onde está o problema, né? Aqui eu ouvi alguém pedindo resultado em café na palestra do professor Maurício. Eu vou passar bem rapidinho, né? Que eu acho que não sei se tem alguém do café, mas é um trabalho que foi feito com a professora Estela, da Embrapa Café e da Universidade de da EPAMIG, né? Esse trabalho envolveu Embrapa, Universidade Federal de Lavras e EPAMIG.
onde foi pego um café. O café ele é trabalhado em pontos, né? Então, assim, bebida, a qualidade dele é definida pela bebida, é um produto bem diferente, né? Em questão de qualidade. Ele se paga conforme a pontuação, o valor é outro, tem tudo isso. Essa empresa é uma empresa exportadora de café, e ela cedeu o café, foi trabalhado com temperatura de 13 e 25. Aí aqui nesse caso, café natural, né? E armazenado beneficiado e íntegro, né? Sem o beneficiamento. E a gente vê ali que no mês zero, ambos tinham 84 e 85 pontos, que é a classificação do café. E depois de 12 meses, nós tínhamos com 13 graus 83 pontos, 84, e o 25, 80 e 80,5. O que isso quer dizer? Perder 4 pontos numa bebida de café. Quer dizer bastante. Ali na frente eles fizeram o EVTE também. Aqui o café desmucilado, né? Que também foi beneficiado e tem o íntegro, com diferentes temperaturas também, 13 e 25. Esse também perdeu bastante qualidade com temperatura 25 graus, que é uma temperatura boa, né? Mas mesmo assim deu muita diferença de quando é armazenado a 13 graus. O que isso quer dizer? Houve queda significativa de pontuação do café armazenado a temperatura ambiente, comparado ao armazenado em temperatura controlada. Ou seja, isso por saca, gente. No CD, no café desmucilado, depois de 6 meses, ele tinha perdido R$ 252 por saca. No armazenado há 12 meses, ele perdeu R$ 378 por saca. No natural, depois de 6 meses, ele perdeu R$ 168 por saca. E depois de 12 meses, ele perdeu R$ 483 por saca. Quem passou esses valores foi a própria OCOF, né, que é uma exportadora. Então, eles já passaram o valor lá na exportação, em dólar, quanto que perderia por essa perda de pontuação. E o custo do resfriamento por saca, para 6 meses, ficou em R$ 3,55 e para 12 meses ficou em R$ 7,00. Ou seja, a viabilidade foi algo assim inquestionável do uso do resfriamento para café. Conclusão: com base nas condições em que foi conduzido o experimento, pode-se concluir que o armazenamento em condições de ar refrigerado propicia a manutenção da qualidade inicial do café especial. A qualidade do café especial é melhor preservada quando os grãos são armazenados na forma íntegra, sem beneficiamento. A refrigeração do ar de armazenagem é economicamente viável durante períodos de 6 a 12 meses para café natural e desmucilado, armazenados na forma beneficiada. Então, aqui eu trouxe, são os equipamentos, né, que a empresa comercializa. Nós estamos falando de frio, mas ela também atua na área de secagem. Então, nós temos ali equipamentos climatizadores para barracão, nós temos o próprio equipamento de frio, o silo resfriador, que é utilizado lá no momento do ensaque. Aí nós temos aqui embaixo, à esquerda, a fornalha, que é utilizada, né, na secagem de grãos e sementes. Ao lado, um equipamento chamado de UTA, Unidade de Tratamento de Ar, onde é utilizada para secagem de grãos nobres. Ou seja, agora mesmo, né, nós estávamos secando cacau, ela é utilizada para café. Então, assim, é um ar que entregue, a umidade dele é controlada na faixa ali de 10% de umidade do ar, e a temperatura não ultrapassa 60 graus. Mesmo que o operador queira que ultrapasse, não vai ultrapassar. E eu gosto de comentar que é uma secagem automatizada, que é só dar o play. Então, assim, vou secar café hoje. O operador, assim como o resfriamento não depende das condições ambientes, a secagem também não. Então, ele liga o TA, começa a secar, o operador passa por ali de vez em quando, não precisa de foguista alimentando fornalha, não precisa se preocupar do foguista que quis alimentar a fornalha para depois, de madrugada, não precisar alimentar e a gente ter aquele estouro de temperatura, né?
Então, a UTA ela trabalha com temperatura constante e umidade variando ali na faixa de 8 a 12% de umidade. Então, é uma secagem assim para produtos nobres, feijão, produto que se paga pela qualidade, agrega bastante valor na qualidade. Ao lado, nós temos o secador, que normalmente é utilizado com a UTA, que é o secador para cacau, para café. E esse mais alto é o nosso secador para grãos e sementes. É isso daí, professor Natan. Espero que tenha sido dentro do tempo, acho que foi, né? Foi sim, parabéns, Angélica. Muito Obrigada. obrigado. O pessoal está comentando aqui, já te parabenizando pela apresentação. Eu tenho uma pergunta, antes de repassar aqui a do pessoal, sobre o resfriamento dinâmico ali, que é uma coisa que a gente não trabalha, né, tanto na área de grãos, é mais para sementes. O regime de temperatura, porque o processo, pelo que eu entendi, é por bateladas, né? Naquela caixa lá no final, naquele silo. Não, ela é Não? contínua, Natan. Então, assim, no início, como você precisa trabalhar com ela cheia, então, assim, ela é dimensionada para o dobro da capacidade de beneficiamento. Então, assim, se eu tenho 5 toneladas hora, eu vou ter uma caixa de 10. Ah, por que o dobro? Porque eu preciso de 2 horas de tempo de exposição. Então, eu cheguei hoje de manhã na unidade, né? Eu cheguei lá na minha OBS e vou começar a trabalhar. Eu vou fazer todo o processo de beneficiamento, mas o empacotamento eu vou demorar 2 horas para iniciar. Por quê? Eu preciso ter a caixa cheia. A partir do momento que eu tenho a caixa cheia, Perfeito. se está entrando uma saca, eu vou tirar uma saca. Está entrando 2 sacas por minuto, eu vou tirar 2 sacas. Assim, tem que ter uma balança, um equilíbrio para essa caixa não esvaziar, porque daí a semente que está entrando aqui em cima, ela tem que levar 2 horas para sair no empacotamento. E se E a eu chegar em temperatura é sempre a mesma, o tempo todo da máquina, ou tem um regime de temperatura que vocês manejam? A máquina sempre vai estar insuflando 10 graus. Tá. E aí, por isso que em muitos casos, tipo, hora empacota com 12 graus, hora com 13, depende a temperatura, o que vai interferir é a temperatura de entrada da semente. Normalmente é dimensionado ali para um salto térmico de 15 graus. Então, se eu estou entrando com 30, vai sair 15. Mas a gente pôde ver ali na casa daquela foto que deu um salto térmico maior. Uhum. Então, na questão do coeficiente ali de tranquilidade, a gente usa 15 graus de salto térmico, mas ela pode dar mais. Ok. E tu atendes 14 países, né? Empresas de E 14 países como RT da empresa e na assistência técnica. Tu notas alguma diferença de cultura, assim, das empresas desses diferentes países no armazenamento e para a utilização do próprio equipamento que vocês fornecem? o que o professor comentou ontem sobre Brasil e ele estendeu a América do Sul, né? Mas se a gente pegar aqui os nossos vizinhos, Argentina, a gente pode ver que nós estamos na frente. Não vamos nem comentar com a África que nós atuamos, tem na Bolívia, tem, mas assim, eu peguei já na Argentina se armazém graneleiro de chão batido. Então, Uhum. assim, eu no Brasil eu nunca vi isso. Então, eu diria assim que na pós-colheita a gente está bastante avançado. Eu diria que esse avanço é em questão do que o professor Lázaro comentou ontem, né, do volume, porque quando a gente fala do armazenamento no próprio Estados Unidos, você deve conhecer com mais propriedade do que eu, mas eles não precisam de grandes volumes, né? Cada fazenda tem teu silo e assim, é de uma forma muito mais rudimentar do que a gente tem aqui hoje. Porque a tecnologia que a gente precisa para cuidar de um silo, eu mostrei ali um armazém da agrária de 240 mil toneladas. Então, assim, imagina você perder, brincar com a qualidade de um produto em 240 mil toneladas. Então, é claro que a gente tem uma tecnologia aí que ontem foi de arrepiar o que o professor disse, né? Mas é verdade, a gente serve de escola para muitos países. Graças a Deus. E espero que tenhamos cada vez mais pesquisa nisso, né? Nessa área. E Perfeito. lembrando, né, que as nossas universidades, né, não são as que mais têm dinheiro para pesquisa, né, no mundo. E a gente sabe que dentro da universidade é feito milagre.
E a gente está na linha de frente aí nessa área. Perfeito. O Arnaldo Rezende, ele pergunta do caso do silo da Cotriguaçu, em Palotina, Uhum. se o trabalho foi feito no silo de concreto. Nesses mesmo, Na naquele alvenaria, silo né? de alvenaria que tem ali na... Quem passa, né, em Palotina até visualiza eles ali na beira da estrada. E se tu esperas que num silo metálico o comportamento, então, seja diferente do que num silo de concreto? Então, Nathan, quando a gente falou ali da condutividade térmica do grão, né, é claro que o de concreto ele vai ser melhor. Agora, o quanto melhor? Se quem é o isolante térmico é o grão. Se você pegar que 20 centímetros de cereal equivale a 1,7 m de alvenaria, então, assim, é claro que a alvenaria vai ser melhor, mas significativamente em 5.000 toneladas, quanto? Entende? Porque quem é o isolante térmico é o grão. Uhum, perfeito. Deixa eu achar outras perguntas. A Alicia Sanches, Angélica, está nos acompanhando do Uruguai. Ela teve dificuldade de entender se o resfriamento dinâmico é melhor do que o estático. Eu acho que não seria o termo melhor, né? Ele é mais para uma situação e o estático para outra. Se tu puder dar uma pincelada mais sobre isso para deixar claro para ela. Uhum. É assim, quando a gente fala de grãos, que são volumes ali, a gente está falando de 30, de 100 toneladas hora, 200 toneladas hora, né? Um fluxo assim enorme, a gente fala de resfriamento estático. Então, quando a gente fala de volumes, de fluxos baixos, tipo na semente, a gente fala de resfriamento dinâmico. O resfriamento dinâmico é no momento do empacotamento. Então, para aquele produto que vai ser guardado em bolsa, em silo Big bag, Bag. em big bag, desculpa, naquele produto que vai ser empacotado e mandado para dentro do armazém. Agora, o resfriamento estático, ele acontece em silos. O rendimento é o mesmo. O equipamento que faz 5 toneladas a hora vai fazer 5 no dinâmico. O rendimento dos equipamentos são os mesmos. Só que aí vai em questão do produto, né? Tanto é que o dinâmico acontece, a maior caixa para resfriamento dinâmico, silo, é 30 toneladas. Então, são para produtos diferentes. Perfeito. O Leandro Rodrigues, Werner Ullmann, o James Rothschild, o Dr. Flávio Lázari, o Vinícius Spetti, a Rafaela Batista, a professora Alessandra Zavarese, todos te parabenizando pela apresentação. Obrigada. Estava Estava difícil, eu não estava excelente. me enxergando aqui, Natan. Eu não consegui me. É. Eu não sabia, fiquei numa angústia que eu não sabia se eu que eu não conseguia me ver aqui. O Dr. Flávio, ele complementa que parte do trigo estocado no silo de concreto da Cotriguaçu, Angélica, ele foi exportado para a Alemanha justamente pelo tratamento ter sido natural, né? Controle físico de insetos. E esse que foi exportado para a Alemanha, não sei, me corrija o professor, mas foi aquele que ficou armazenado 1 ano, que a gente não conduziu o trabalho nele. O do Marcos foi para consumo interno, mas o que foi armazenado 1 ano é o que foi para a Alemanha. Ou seja, imagina 1 ano com uma frente de resfriamento Uhum. e não tinha inseto. Perfeito. Tem uma pergunta do professor Moacir aqui também. Deixa eu localizar. Com toda a tua experiência na área no Brasil e no exterior, qual é a tua avaliação sobre a evolução do conhecimento sobre pós-colheita no Brasil? Acho que ele tem parte importante nisso, né, Angélica? É o que eu comentei no início, mas vamos lá, né? Na verdade, ele devia responder para nós, né, Natan? Porque o laboratório. Vamos lá. Quando a gente fala de resfriamento mesmo, quando a gente pega o próprio livro, né, que a gente colocou ali, na verdade é uma junção de trabalhos de resfriamento, que não é porque o professor que perguntou, tá? Mas de tudo, a universidade que mais tem trabalho na área de resfriamento hoje é Pelotas, que a gente junta de referência é Pelotas. Então, assim, não, isso não estamos falando em nível mundo em trabalho de resfriamento, na prática, principalmente, no campo, aquilo que eu falei, com toda a dificuldade que é hoje. Você conduzir, pegar ali um silo de 5.000 toneladas, um armazém de 30.000 toneladas,
você conduzir um trabalho juntamente com o respaldo de uma universidade, né? E assim, sem muito dinheiro, né? Porque tá aí o professor Lázaro, você que tem experiência fora do país, quando fala de pesquisa numa universidade no exterior, né? Nos Estados Unidos, eles têm dinheiro, né? Agora, quando a gente fala de pegar um silo de 5 mil toneladas, resfriar ali com apoio de uma universidade e sem dinheiro para pesquisa, é bem complexo. E eu diria que o Brasil, tratando-se de resfriamento hoje, ele está bem na frente. Muito bem. Citaste o Zé Ronaldo Quirino na apresentação, naquele graneleiro, ele deixou mensagem na hora dizendo que estou aqui, Angélica, estava te assistindo. E acho que agora não temos mais nenhuma pergunta aqui. A Alice agradeceu a tua explicação. Muito bem. Então, eu te agradeço mais uma vez, Angélica, por ter palestrado, estar presente conosco. Agradeço a todos que nos acompanharam nessa quarta noite do ciclo de palestras. E amanhã, lembrando, começaremos às 5h30 e temos 3 palestras, né? Às 5h30, 6h30 e às 7h30, a última palestra desse ciclo. Ok, Angélica? Tá certo, Natan. Um abraço a todos e obrigada pela atenção aí.